tempo assim que as internas eram muito amigas, nós éramos 180 internas. A gente não podia colocar o pé todo na escada, só subia com as pontinhas dos pés para não fazer barulho. Tinha aula de civilidade uma vez por semana. Passava bastante aperto, né? Porque elas eram enérgicas, né? Mas nós quase morríamos de rir. Olha só a sombra, que feiura. Me fazia assim uma rir. Por que estão rindo na hora de rezar o terço? Nome da cadeireta. Clari, Carminda e Porcina. Nossas personagens são 3 das milhares de alunas que frequentaram o Colégio Providência ao longo de seus mais de 160 anos de história. Fundado em 1850 na cidade de Mariana, ele é considerado o primeiro colégio particular dedicado à educação feminina em Minas Gerais. Suas alunas externas, como Porcina, só o frequentavam durante o dia. As internas, como Clari e Carminda, moravam no colégio. Mas para entender por que o Providência só aceitava meninas e por que elas tinham que subir escada na pontinha dos pés, precisamos voltar lá no século XVII, quando foi criada, na França, a Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. A congregação surge em Paris, mas a maior parte das filhas de caridade, elas são chamadas na França inteira. Então, não necessariamente são mulheres urbanas, elas são muito mulheres rurais. A intenção da congregação, da fundação, era de mulheres que pudessem auxiliar pessoas doentes, presos, crianças órfãs, aos necessitados. No século XIX, especificamente, o discurso começa a ser modificado. A própria congregação traz documentos que mostram que, nesse momento, a principal atividade das filhas de caridade não é mais cuidar de doentes ou cuidar dos órfãos, mas é educar. E principalmente um tipo de educação que está iniciando nesse século XIX, que é a educação feminina. Uma vez que você educa a menina no colégio, você educa ela de uma forma muito mais devota do que o menino. E a igreja escreve isso, as meninas são mais pias, mais devotas do que os meninos. Então você forma essa menina para ser uma boa esposa, uma boa mãe, e por isso então ela vai multiplicar o catolicismo. Tinha um púlpito para todo dia uma subir e ler a história de santo do dia. Tanto que até hoje eu lembro cada dia. Ontem eu lembrei, foi de Santana, que todo dia ele pegava um livro, ele ia para os outros almoçando e escutando a história de santo. Eu fui fazer uma prova de matemática. Eu peguei uma medalha da Nossa Senhora e pedi Nossa Senhora. Eu sabia a matemática inteirinha, que eu tinha decorado, com medo dela mesmo, dessa irmã. Peguei Nossa Senhora e pus na mão e falei, mãe Nossa Senhora, eu quero o máximo mínimo divisor comum, a senhora vai tirar para mim. Era uma caixinha de giz cheinha de pontos de matemática. Enfiei a mão na caixinha quando eu tiro, máximo divisor comum. Na época que a senhora estudou no Colégio Providência... Que senhora? Você lembra qual era o ano, mais ou menos, que época? Eu fui em 1934. Que eu saí. Eu fui em 1927. Antigamente não tinha colégios, certo? A gente fazia só o primário e ficava nesta. Eu tinha um tio que chamava Padre Carlos Pereira. E o Padre Carlos então falou, vou levar essas meninas lá para Mariana, elas estudam lá. Com frio ou não, a gente tinha que levantar 15 para 6, a irmã vinha e falava, batia a palma e falava, viva Jesus! E nós falávamos, para sempre em nosso coração. A irmã falava, viva Jesus! Em francês, e a gente, para sacanagem, falava, meus olhos não querem abrir. Pulava da cama, já pegava a escova, já ia se ajeitar o cabelo, escovar os dentes, para pôr o uniforme e sair, sabe? Ia para a missa, aí em fila. Assistia a missa todos os dias. Nesse tempo tinha que usar um véu
não deixava entrar sem véu na capela. E quando a gente sumiu o véu, era a maior dificuldade, a irmã abaixava a nota da gente, porque cadê seu véu? Desmazelada, onde está seu véu? E tal, eu olhava assim para ela, entrava na fila e seguia, né? A missa demorava mais ou menos 1 hora. Como a gente ia em jejum, era um tal de ter tonteira dentro da capela. Ai, eu tô sentindo mal, tô tonta. Uma das minhas colegas ao lado pegava o braço da gente, vamos lá pra enfermaria ao lado, tinha uma enfermaria com as 4 camas. Aí levava a gente pra lá e chegava. Mas você melhorou. Quando me deitava lá, você melhorou rápido. Não tá sentindo bem lá hoje lá na capela, não, sabe? Saía da missa e ia pro refeitório, tomava café. Tinha umas 20 ou 30 mesas, enorme o refeitório. As colegas eram 6 em cada mesa, vinha uma servente, tinha o café com leite, tinha café, servia pra gente, a gente alimentava ali e descia para pegar as pastas. Cada uma passava a mão na sua pasta para subir para a aula. As carteiras eram diferentes, né? Não é como são agora, não. É que era carteira para 2, né? As externas ficavam de um lado e as internas do outro lado. Tinha um quadro negro de fora a fora. Aquele quadro antigo verde, né? Que a gente tinha que limpar aquele giz horroroso. E no estrado onde ficava a irmã, a professora, né? Eles ficavam num pedestal, como nós falávamos. Ela sentava ali e dava aula pelo aquele livro, se fosse geografia, ela lia geografia, ela abre a página, por exemplo, 33. Nós vamos falar sobre os estados, né? A gente abria e ela ia falando e a gente anotava. Assim eram todas as aulas, matemática, português. E vocês aprendiam outro idioma lá na escola? Infelizmente, tivemos aula de francês. A cultura em moda no século XIX é a cultura francesa. Então, quando a gente pensa a educação do XIX, o modelo educacional é o modelo francês. Então, o que se quer de uma menina educada num colégio francês? Que ela tenha uma boa educação dentro de um refinamento, que ela saiba a língua francesa. Mas nós não queríamos saber de francês, não. Eu tenho muito arrependimento, sabe? Algumas palavras eu aprendi. Porque eles ensinavam só mesa, cadeira, para conversar mesmo nada. Outras não, fizeram questão de aprender a língua. Um dia eu fui na casa da Elisa, a cunhada dela chegou, veio da França, né? Muito bonita, e o povo todo mundo falando, é bonita, muito bonita. E ela só rindo. Eu fui ficando nervosa com aquilo, né? Só falando que ela era bonita, e não falava. E ela, coitadinha, não sabia português, né? Falei, você trejoli. Ela foi, caiu, gostou. Quer dizer, alguma coisa se ouviu, né? Era português, francês. Nós aprendemos matemática, geografia, história, metodologia, psicologia, porque a gente ia ser professora, né? Trabalhos manuais. Tinha a sala de costura que a irmã chamava, a professora era a irmã Maria, e ela ensinava muito bem pinturas, sabe, trabalhos manuais, a gente bordava. Eu não gostava de costura, eu gostava de fazer crochê. Eu até tenho arrependimento, porque a minha irmã Carmélia, que estudou lá, ela é muito habilidosa. Ela aprendeu a fazer vários pontos de bordado. E eu sempre sumia, não sabia onde é que estava minha agulha, onde é que estavam minhas linhas. E eu dizia, como é que você vai arrumar? Ficava fingindo que eu estava bordando. Sabe, porque para a irmã falar, tá todo mundo bordando, aí estamos, irmã, estamos bordando. Caligrafia, todo mundo tinha que fazer. Uma vez por semana tinha aula de caligrafia. Ensinava a fazer gótico, ensinava tudo. Eu comecei a escrever, até minha caligrafia ficou muito bonita, comprida. Agora tá uma porcaria. Tinha caneta com a pena, molhava na tinta e escrevia. A gente de vez em quando derramava as tintas na roupa. Teve um tempo, teve um pouco de latim, depois eles tiraram. A gente aprendia para cantar, ou para decorar os cantos, né? Porque a gente tinha muito canto que era em latim. Cantávamos, sabe? Quem tinha voz boa podia cantar qualquer. Tinha só o canto respeitável. Não podia cantar nada de carnaval,
certo? Tinha a escola de piano, eu, por exemplo, que aprendi um pouco de piano lá. As irmãs não tinham a mínima intenção de ensinar piano, elas não sabiam tocar piano. Não é porque elas eram francesas, mas elas eram de origem rural francesa, elas não sabiam tocar piano, né? Mas o que se queria para a educação de uma menina em Minas Gerais no metade do século XIX? Ah, minha filha tem que saber bordar muito bem pontos franceses, a minha filha tem que saber tocar piano. Eu tinha professora de piano, né? Mas minha mãe pagava. Olha, se não tem piano, então minha filha não fica aí. E um pai se oferece a financiar a compra dos pianos e inclusive a encontrar um professor de piano para as meninas. E aí, um determinado momento, a primeira superior escreve assim: que venham os malditos pianos. Quem estava na aula de francês não teria aula de canto nem piano. Nós tínhamos umas galerias lá com 5 pianos, então tinha aulas também, quem quisesse, e era aula particular, tinha que pagar X. O pai teria que mandar para as aulas particulares um dinheiro, antigamente era muito barato, mandava para as irmãs, então, ó, você tem ordem de ir para o piano. Ficava lá, tocando mais ou menos. Comecei com 7 anos. Deixei depois que casei, porque sabe, depois de casar a gente não tem jeito, não tem mais tempo para ter os filhos para tocar, né? Depois do almoço tinha um recreio grande. Acabava o recreio, a gente ia estudar. E eu, quando chegava de tardinha, tinha que rezar o terço. E era engraçado, porque esse horário de 6 horas, vocês podem olhar, você estando em pé, a sombra da gente vai longe. Mas nós quase morremos de rir. Olha só a sombra, que feiura. Vinha fazer assim uma rir. Por que estão rindo na hora de rezar o terço? Nossa Senhora chora de tristeza de ver vocês rindo. Quanto mais a irmã falava, mais eu olhava para a sombra. Mas a gente ria. Nome na cadeireta, para baixar. A senhora já foi castigada? E milhões de vezes eu brigava muito. Eu fugia e passava debaixo de uma cerca, lá tinha o colégio nosso e estava do hospital, que era das irmãs. Então eu saí do refeitório, tinha jabuticaba, tinha laranja, passei muitas vezes debaixo da cerca de arame farpado, rasguei a blusa, raspou minha pele. Dava o sinal para o almoço, nós íamos para o refeitório, mas quem ia ficar de castigo tinha que ficar nessa galeria, porque as irmãs passavam ali para ver a gente de castigo, em pé lá, e falavam, muito bonito, né? Sobrinha de padre Carlos, de castigo aí, vocês não têm vergonha, não? Eu vou contar para o padre Carlos, vocês estão só pintando na hora do recreio, e o nome já está aqui assentado e tal. Cada irmã, eram as 10 irmãs, cada uma que passava tinha que falar e zangar com a gente, sabe? O dormitório para mim era imenso. Tinha dormitório dos pirralhos, que era gente mais nova, tinha dormitório da média e das maiores, era separado. Quando a gente entrava, o maior silêncio, ai de quem conversasse. Se conversasse, na mesma hora a irmã tomava o nome da gente, abaixava a nota de procedimento. Conversava, a irmã ficava de lado, batia palma. Bem calado, mandava, que a gente gostava. Também, né? 7 horas da noite a gente ia pra cama. As irmãs, enquanto a gente estava ajeitando, ia no lavabo, né, para escovar os dentes, etc., por camisola, por hobby, ela ficava andando para lá e para cá. Ai de quem conversasse. Quando ela via que todas já estavam repousando, deitadas, aí elas iam embora. Agora tinha que dormir com as janelas todinhas abertas, lá em Mariana era muito frio, tinha que ter 2, 3 cobertores, porque ela falava que o ar, né,
muita gente respirando ali, as alunas ali, então a gente dormia com as janelas abertas. Agora cada uma tinha a sua cama. Antes para a missa, a gente deixava as camas prontas com a colcha branca dobrada para cima. Aí as meninas lá era orfanato, né, que atendeu para o pastor, chamar educandário. Elas que iam arrumar os dormitórios para a gente. Limpavam tudo. Tinha uma outra parte do colégio, que é das órfãs, aí não estudavam junto conosco não, né? É separado. Tadinhas, né? Elas eram separadas. O refeitório delas era separado de gente, o recreio, tudo separado. A comida era a mesma, mas separado. As órfãs tinham uniformes diferentes, certo? A gente não podia comunicar com elas. Tinha um pátio muito bonito, com flores lá embaixo, não podia ir. Porque lá era o lugar das órfãs. O início da educação feminina é inicialmente para sustentar a obra das órfãs. Só que vão aparecendo tantas alunas que elas têm que ampliar o próprio prédio da escola feminina e distanciar a escola feminina da escola das órfãs, ou seja, se torna uma escola separada da outra. Então a obra das órfãs se torna menor e a obra das alunas, né, pagantes, se torna muito maior. Daí dá todo o crescimento do colégio, como vocês vão ver. O colégio era uma casa antiga, já muito velha, muito estragada, e desde que eles foram para lá, foi o primeiro as irmãs que vieram para o Brasil, né? Depois eles começaram a querer fazer o prédio novo, porque eles tinham terreno imenso. Fez piscina, tem até retrato ali com os meninos que no dia da inauguração, que antes era uma caixa d'água, né, de cimento, mas depois fizeram piscina com tudo completo, muito boa, tem fotografia direitinho. Eu aprendi a nadar na piscina, as meninas afogando lá, sabe? Eu aprendi a nadar, não afogava, porque tinha que aprender a força. Depois que a gente saía da piscina, tinha uns 5 chuveiros, mas gelados. A gente saía toda roxa, boca roxa, e fazia ginástica lá, pulava um instantinho, ficava bem. E quem era o banho frio não podia frequentar o banho quente, certo? Mas a gente não era boba, né? Falava assim, oi, irmã Maria, não sou do banho frio, não. Minha, eu sou do banho frio. Fazia os maiôs para nós, de um pano xadrez, aqui punha um elástico, fazia uma fofoca, e para não parecer o seio, botava um babado aqui. Eu sei que tinha que tomar banho com isso. Tinha a hora da aula de higiene, aos sábados, a gente ia correr as camas para ver se tinha bicho, e com a irmã passava pente fino em todas, para ver se tinha piolho. Agora o cabelo podia as meninas, umas cortavam das outras. Todo dia quem queria, e tinha lá, punha toalha no ombro, sentava lá, cortava os cabelos, depois eles limpavam. Até que era bem bom, eu gostava. E como é que fazia quando uma das meninas virava mocinha? Aí a freira ajudava e conversava com ela? Era muito, mais não, porque quando a gente ia pro colégio, ia ficar mocinha, que ia para as férias de dezembro e já ia para casa, né? A mãe da gente falava assim, olha aqui, pegava, comprava metros de toalha de banho branca e fazia toalhinhas. Só que era tudo feito de pano, tinha que fazer as toalhinhas, porque não tinha mods, então eu fazia de pano de bucho. E desse fazer toalha. Fazia as toalhinhas, fazia umas 10, 12. Aqui é pra você, aqui é pra passar a Carmélia pra você, pra mim, pra Carmelinda, né? Deixava, já punha na mala. Então ficava, nós tinha a rouparia, que os moldes ficavam separados assim. E agora, com sujava, você ia trocar. Como é que você ia arrumar? Infelizmente, não jogava fora, não podia jogar fora, porque no mês que vem jogava tudo fora, como é que a gente ia arrumar? Ficava 6 meses no colégio, ia só de junho e dezembro. E tinha um armário grande, enorme, e com uma tampa, você jogava assim, fazia assim com a tampa, jogava a toalhinha lá dentro. E quando estava assim, 2 dias, coitada das lavadeiras. E nós tínhamos domingo um passeio, 3, 4 horas. A irmã saía conosco pra rua, em fila. Aí a gente ia, andava pela cidade, aí podia conversar, só não podia parar com o rapaz, né? Que aí a turma acompanhando os lados, a gente não podia falar nada.
do galpão, a gente viu o seminário menor. Na hora que os seminaristas estavam lá, eles usavam batina. Mesmo de 11, 12 anos, seminarista novinho de batina. A gente tinha avental, batia avental para eles batiam de lá também. As irmãs, se apanhasse isso, na mesma hora, que está desencaminhando, o seminarista está ali para ser padre, e você desencaminha os seminaristas, e nas procissões que a gente ia, o seminarista ia de um lado e a colé do outro, e o tanto que a gente flertava, fazia sinal para eles, era gostoso, viu? Então, mesmo com as freiras proibidas, tinha uns namorinhos. Nossa, tinha. Mesmo a gente namorava muito os seminaristas, fazia muito sinal, sabe? Eles eram também bem sem vergonha. E era interessante que tinha as externas, mas nós não podíamos comunicar com as externas de forma nenhuma. Ai de quem conversasse com as externas. É difícil, as irmãs não gostavam não, porque eu tinha medo de a gente levar algum problema, algum recadinho de rapaz das internas, né? Eu já namorava o Geraldo desde muito pequena, né? Comecei a namorar o Geraldo com 14 anos. E eu queria comunicar com ele. Aí eu piscava com uma externa. Ela falou assim, vou te emprestar um livro. Você me pediu um livro de história, eu vou te emprestar. Eu punha a carta dentro do livro. Ela recebia e botava a carta no correio sem as irmãs notarem, sabe? Outra coisa que era engraçado, que a gente ganhava também nota baixa, tínhamos umas meninas daqui de Belo Horizonte, que elas, eu era no interior, não tinha um cinema, e aqui elas frequentavam o cinema. Ia contar filmes que elas iam para nós, e era tão interessante, ela chamava até Linete. A Linete chegava no recreio, Linete, tá na hora de você terminar o filme. Então, se Linete me pegava para contar o resto do filme, a irmã fazia assim. 3, tinha que ser 3 alunas, não podia ficar duas a duas não. Achava que a gente estava contando caso de namorado, sabe como é que é? As irmãs também cismavam que uma aluna poderia gostar da outra. Infelizmente tinha isso. Então por isso que punha 3, porque durante o refeitório, cada um no seu lugar, na sala de aula não tinha perigo. Mas no recreio não podia andar de duas. Cismavam. Em 1956, um grupo de ex-alunas fundou uma associação com o objetivo de ajudar as colegas desamparadas e auxiliar o colégio em momentos de dificuldade. A associação também promove festas, que reúnem várias gerações de ex-alunas e acontecem em Mariana há 57 anos. E o que acontece nessa festa? E essa festa tem de tudo, nossa senhora. A gente lembra no tempo passado, faz brincadeira no dormitório, tem até aí um retrato de vestido de cigano, fazemos bailado, e a noite inteira a gente brincava, ninguém dormia no dormitório. Era muito bom, a gente levava fantasias, cabeleira, como é que chama? Peruca, sabe? Era uma farra muito boa. Essas são todas as colegas? São colegas. A senhora sabe quantas ainda estão vivas? Tem um lugar aí que eu já risquei as mortas. Carminda tem hoje 84 anos. Clary, 95. As duas se tornaram professoras e vivem em Belo Horizonte. Porcina, 98 anos, mora em Mariana, na mesma rua do colégio. Em 2013, o Providência completa 163 anos. Para mim é tão importante na minha vida e eu gosto demais de lá. Para mim foi uma época melhor da minha vida. Eu tô impressionada com a memória dela. Não, ela lembra de tudo. Memória, graças a Deus, eu tenho, não posso ser. Eu não tenho muito olfato.